Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos começar com aquela frase que todo mundo conhece, né? Olho por olho, dente por dente. A gente ouve isso e, quase na hora pensa em vingança, uma justiça bem dura, certo? Com certeza. É uma expressão forte, né? Carrega um peso histórico enorme e, muitas vezes, um entendimento um pouco superficial, talvez. Exatamente. E é aí que a gente entra hoje. Nosso ponto de partida é um documento, olhoporolho.pdf. Ele analisa Mateus 5, versículos 38 a 48. É onde Jesus cita essa lei antiga, a Lex Talionis, e, bom, dá uma virada nela. Isso, e o nosso papo aqui é justamente entender essa reinterpretação. O que Jesus quis dizer ali no Sermão da Montanha, como isso bate ou não bate com o que a lei significava lá no Antigo Testamento e com o que o pessoal entendia na época dele. Qual era o real sentido de olho por olho, afinal? E por que essa proposta tão radical de Jesus? Justamente. Acho que vale a pena começar pela lei antiga mesmo, né? A tal Lex Talionis. Boa. O documento que a gente está usando cita os versículos-chave. Tem Êxodo 21, 24, a frase clássica, olho por olho, dente por dente. E não para por aí, né? Em Levítico 24, 20, a ideia volta. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Basicamente, o dano causado é o dano sofrido. E Deuteronômio 19, 21 reforça ainda mais, falando de vida por vida, olho por olho, sem piedade. Olha, lendo assim solto, parece mesmo um vai lá e faz igual. Parece, né? Mas aí vem o primeiro ponto importante que a nossa fonte levanta. A intenção original não era bem essa, de incentivar a vingança pessoal. Era quase o contrário. O contrário? Como assim? A ideia, segundo o material, era limitar a retaliação, impedir aquelas vinganças sem fim, sabe? Brigas entre famílias que nunca acabavam. Era para colocar um freio nisso. Ah, então não era para a vítima ou a família irem lá e, arrancar o olho do agressor. Isso muda tudo. Muda mesmo. O documento enfatiza que era um princípio legal, para ser aplicado por juízes, num tribunal mesmo. Tinha um processo, sabe, avaliar o dano, definir uma compensação justa. Compensação. Não necessariamente a mesma lesão física. Exato. E esse é um detalhe que a fonte acha bem interessante. Muitas vezes, essa compensação era financeira. Um valor para reparar o dano, não uma mutilação idêntica. Nossa, isso realmente desconstrói a imagem popular. Então a palavra-chave não é vingança, mas talvez proporcionalidade. Dentro da lei. Proporcionalidade. Perfeito, era isso. A punição tinha que ser equivalente ao crime. Nem mais, nem menos. Para evitar o exagero da vingança pessoal, que muitas vezes escalava, né? Faz sentido. O objetivo final, então, era buscar justiça segundo a lei divina, claro, mas também restaurar a paz, a reconciliação na comunidade. Isso. Uma tentativa de equilibrar a justiça e controle da vingança. Mantê-la dentro de limites, sabe? Dentro do sistema legal. Entendi. Mas se era assim, por que será que essa frase ficou tão marcada como sinônimo de vingança pessoal? Olho por olho mesmo. A fonte explica essa mudança? Sim, explica. E aí a gente chega no contexto da época de Jesus. O material sugere que, naquele tempo, as interpretações mais comuns, sabe? As tradições dos rabinos, o ensino do dia a dia, talvez tivessem se distanciado um pouco desse espírito original. Como assim? Distorceram a ideia. É o que a fonte argumenta. Que as tradições humanas, às vezes, acabam, obscurecendo ou mudando um pouco o sentido original, divino. O documento até cita de passagem o exemplo das leis do sábado. Ah, como os fariseus interpretavam. Fardo, perdendo o sentido original de descanso, de renovação. A fonte sugere que com a Lex Talionis, algo parecido pode ter acontecido. O foco talvez tenha mudado da justiça mediada para uma espécie de justificativa para retaliação, mesmo que limitada ao olho por olho. Entendi. O espírito da lei se perdeu um pouco na letra, ou na tradição popular. E aí, nesse cenário que Jesus entra com o Sermão da Montanha. Ele começa citando exatamente a frase que todo mundo conhecia, né? Mateus 5, 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente.
Ele parte do conhecido, do que estava ali na boca do povo. Mas logo em seguida, no versículo 39, ele vira a mesa. Eu, porém, vos digo que não resistais ao homem mau. E os exemplos que ele dá são muito práticos e, nossa, bem contra-intuitivos. Se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se alguém quiser tirar a sua túnica num processo, deixa levar a capa também. Se um soldado te obrigar a carregar a carga por 1 milha, vai 2 com ele. Dá a quem te pede, empresta para quem precisa. É uma sequência impactante. Totalmente. Parece ir muito, muito além de só não se vingue. Sim, e o que é interessante, o documento destaca isso, é que Jesus não está simplesmente cancelando a lei antiga ou dizendo que justiça não importa. A leitura da fonte é que ele está, na verdade, restaurando a lei, trazendo de volta a intenção mais profunda dela. Corrigindo as interpretações que acabavam justificando a retaliação pessoal, é isso? Exato. Ele está desafiando o espírito de vingança, aquele impulso de dar o troco. Certo, então se a lei original queria limitar a vingança, tipo, não mais que olho por olho, Jesus muda o foco completamente. Não é mais limitar a resposta ruim, mas dar uma resposta Totalmente diferente. de generosidade, de não resistência. Perfeito. Ele eleva o padrão ético, assim, drasticamente. E é importante notar, como o material sugere, que Jesus aqui não está falando para juízes num tribunal, que era o contexto original da Lex Talionis, né? Ah, bem lembrado. Ele está falando para pessoas comuns, sobre como agir no dia a dia quando você sofre uma ofensa, uma agressão, uma injustiça. É sobre a conduta pessoal. E essa lógica de ir além da justiça, do toma lá da cá, continua forte nos versículos seguintes, quando ele fala de amar os inimigos. Certo? Parece conectado. Totalmente conectado. É a sequência lógica, de novo. Ele parte de um ditado comum, lá em Mateus 5,43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Era uma interpretação que rolava, né? Amar quem é do seu grupo e o resto. O resto é resta. Mas aí vem o comando que, nossa, vira tudo de cabeça para baixo. Versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é o oposto total da lógica do olho por olho mesmo daquela original, limitada. É o oposto diametral e a justificativa que ele dá no versículo 45 é profunda. Ele diz pra gente agir assim para sermos como o Pai Celestial, porque Deus não faz distinção, né? Ele faz o sol nascer sobre maus e bons e a chuva cair sobre justos e injustos. O modelo muda, então. Deixa de ser a justiça humana, mesmo a idealizada, e passa a ser a generosidade de Deus. Exatamente. E ele até provoca um pouco nos versículos 46 e 47. Ele diz basicamente: olha, se vocês amam só quem ama vocês, ou cumprimentam só os amigos, o que tem de especial nisso? Todo mundo faz isso, até quem não segue a Deus. Tipo, qual o mérito? Isso, ele mostra que esse amor que só funciona na base da troca, da reciprocidade, não tem nada de extraordinário aos olhos de Deus. O chamado é para algo radicalmente diferente. Um amor que vai justamente para aqueles que, pela lógica humana, seriam alvo de vingança ou, no mínimo, de indiferença. É um contraste brutal com a mentalidade que poderia estar por trás de uma aplicação mais rasa do olho por olho, né? Brutal. E tudo isso leva àquele versículo final da passagem, Mateus 5,48. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É um chamado que soa, uau, quase impossível. É um padrão altíssimo, claro. Mas ali no contexto funciona como um norte, sabe? O ideal divino que dá sentido a tudo que ele falou antes. Não resistir ao mal, ser generoso além da conta, amar os inimigos. É como se ele dissesse, mirem nisso aqui. Tentem refletir esse caráter de Deus nas suas ações, nas suas reações. Ok. Então, resumindo o que a nossa análise do material sugere. Jesus, segundo essa fonte, entendia muito bem o propósito original da Lex Talionis. Era um princípio de justiça proporcional para conter a vingança, buscar a paz, dentro de um sistema. Sim, o argumento do documento é esse, que Jesus conhecia a intenção original, o texto coloca como a própria fonte da lei, né? E por isso ele estava aplicando o verdadeiro espírito da lei.
superando as interpretações literais ou distorcidas que só viam a retribuição ali. E ele faz isso não só corrigindo a interpretação, mas propondo uma resposta completamente nova à ofensa, à injustiça pessoal. Exatamente. A análise aponta para essa mudança de chave, né? De uma lei que, na melhor das hipóteses, limitasse a vingança, para um chamado ético que exige uma resposta ativa. Uma resposta de não retaliação, de generosidade que surpreende e, o mais difícil, de amor dirigido a quem te fez mal. O foco muda. Deixa de ser só limitar o mal da vingança Para expressar ativamente o bem do amor divino. Refletir o caráter do Pai. É uma virada e tanto. Percorremos um caminho bem interessante, hein? Começamos com essa noção comum de olho por olho como vingança pura e simples. Vimos a origem como princípio legal. Proporcionalidade, controle da violência. Exploramos como, talvez na época de Jesus, essa ideia original já estivesse meio desgastada, né? Com interpretações mais focadas na retribuição mesmo. E aí mergulhamos na reinterpretação radical de Jesus, que não só rejeita a vingança pessoal, Mas propõe essa resposta ativa, não resistir ao mal, ser generoso e, o mais chocante, amar os inimigos. Tudo isso como um jeito de espelhar a perfeição de Deus. é uma transformação em tanto, de um princípio legal para conter nossos piores impulsos, para um chamado ético para manifestar o melhor do caráter divino. O amor que não depende de mérito ou de troca. E para fechar, o documento deixa uma pergunta no ar, né? Uma provocação que conecta tudo isso com a nossa vida hoje. Sim, a reflexão final que o material propõe é: saber que um dia a justiça será feita nos ajuda a lidar com a injustiça do mundo. É uma pergunta forte. Como é que a nossa crença numa justiça final, talvez divina, influencia a maneira como a gente reage às injustiças que a gente vê e sofre agora? Especialmente pensando nesse chamado tão radical de Jesus, né? De não revidar, de amar quem nos prejudica, como essas duas coisas conversam. Fica aí a questão para a gente pensar, né? Como essa teologia toda impacta a nossa prática diária, num mundo tão cheio de injustiças. É algo para levar para casa com certeza, para refletir. Inscreva-se em nosso canal. Se você gostou deste conteúdo, compartilhe com outras pessoas. Inscreva-se agora e fique por dentro das últimas novidades.